fazer um pouco mais forte? Eu sei que aqui, depois que esse Espírito Santo pousou em nós, a gente tem força ainda para poder ouvir essa palavra. Boa noite! Muito bem, ainda está fraco, mas a gente no final melhora. Para quem não me conhece, meu nome é Ademir Henrique de Freitas, tenho 35 anos, estou nesse ministério há 17 anos e hoje eu tenho o prazer de estar com vocês para partilhar a palavra e comungar desse Jesus vivo que se faz presente nessa noite. Nós vamos começar de uma maneira diferente. Quem trouxe a Bíblia aí, levanta ela, por favor. Amém. Ó. Quem não trouxe, vamos fazer o favor de trazer, porque isso aqui é uma palavra muito forte para nós. Pode ser aquela do celular mesmo, não tem problema, a era tecnológica já está permitindo isso, né? Mas eu sei que tem gente que nem no celular ainda tem, né? Então vamos fazer diferente. Mas hoje nós vamos fazer diferente, como eu disse. Deixa a tua Bíblia aí do teu lado, porque hoje a experiência é da seguinte maneira. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Com seus olhos fechados, seja ousado nessa noite, com seus olhos fechados. Talvez você tenha mais de 30, menos de 30, menos de 20, mas algum dia da sua vida alguém chegou para você e contou uma história, e enquanto aquela pessoa contava a história, você usava da sua imaginação e reproduzia aquela história com passos, personagens e ações. Estou certo, não estou? Então hoje você vai fazer a experiência da leitura da palavra de Deus dessa forma comigo, com seus olhos fechados. A palavra de hoje, ela está em Evangelho de São João, capítulo 4, do versículo 1 ao 26. Não, ao 30, perdão. Ele conta a história da samaritana. Então eu quero que você, com os olhos fechados, conforme eu vou falando esse diálogo desta mulher com Jesus, eu quero que você, mulher ou homem, reproduza esse diálogo. Imagine os passos, as ações de cada um, que você vai ver o quanto especial vai ser essa palavra na sua vida. O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos que João. Se bem que não era Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Ora, devia passar por Samaria. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria, chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pediria tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher lhe replicou: Senhor, não tens com quem tirá-la, e o poço é fundo. De onde tens, pois, essa água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dá-me desta água para eu já não ter sede nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tens razão em dizer que não tens marido. Tivesse 5 maridos e o que agora tens não é teu. Nisso dissestes a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém se deve adorar? Jesus respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. E
são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é Espírito e os seus adoradores devem adorá-lo em Espírito e em verdade. Respondeu a mulher: sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu quem fala contigo. Nisso seus discípulos chegaram e maravilharam-se que estivessem falando com uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou: que perguntas? Ou que falas com ela? A mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós. Abra seus olhos. Seja sincero. Você que conseguiu visualizar toda esta cena, esse diálogo. Se você conseguiu, eu peço que você acompanhe o que Deus quer falar conosco hoje. Se você não conseguiu, se coloque nesse diálogo agora, a partir do momento que nós vamos entender por que aquela mulher estava ali. A palavra diz que Jesus, fatigado de uma viagem, parou ao lado de um poço na cidade de Samaria, perdão. Ele, cansado daquela viagem, com sede, e naquela região, no poço, chega uma mulher para buscar água. E ele começa um diálogo pedindo água para a mulher. E ela percebe que ele não tem um balde para tirar aquela água. E percebe que ele era judeu. Naquela época eles não se falavam, o pessoal de Samaria e os judeus não se falavam. E eu, quando comecei a ler, fazer a leitura dessa palavra para que hoje pudéssemos partilhar, comecei a imaginar quantas vezes aquela mulher precisava ir naquele poço. Quantas vezes aquela mulher buscou saciar a sua sede enquanto não conheceu Jesus? E aí me tocou alguns pontos dessa passagem que eu nunca tinha parado para prestar atenção na minha vida. Por isso que eu pedi para que vocês fechassem seus olhos. Porque quando você começa a se imaginar no lugar daquilo que aconteceu, você começa a perceber o quanto você também é parecido, o quanto você tem vivido. E eu fiquei imaginando quantas vezes aquela mulher se dirigiu àquele poço para matar a sede física que ela tinha. Mas vamos além. Quantas vezes ela precisou ir nos poços da vida buscar aquilo que só Jesus tinha? E aí eu trago para a nossa vida. Quantas vezes você procurou saciar a sua sede naquilo que não era Jesus? Quantas vezes você se saciou com a água que matava a tua sede? E olha que interessante, ela precisava vir da cidade, caminhar com seu cântaro na cabeça, um vaso, durante muitos quilômetros, acredito eu, porque aquele poço era o único poço que saciava a sede daqueles que estavam ali. Talvez a primeira ida dela àquele poço não tenha cansado ela, mas eu fiquei imaginando quantas vezes já cansou dela colocar nas costas o vaso e buscar a água para saciar a sede, que logo mais iria novamente ter sede. E aí Jesus falava no meu coração: Ademir, quantas vezes você também foi no poço? E desculpe eu agora trocar o uso da palavra, vamos pensar que não seja mais poços, mas quantas vezes Deus falava no meu coração, quantas vezes, Ademir, você foi atrás de pessoas, atrás de festas, atrás de abraços, atrás de carinhos, atrás de muitas coisas para saciar a tua sede, e aquilo se tornou tão rotina na tua vida que você não se cansa mais. Você faz aquilo como se fosse normal, você vai buscar naquilo que
te ofereceram. E olha que interessante, a palavra diz que aquele poço era um poço deixado por Jacó. Ou seja, era indicação. Alguém falou, existe um poço que está ali, mata a sede. E quantas vezes na tua vida, na minha vida, eu fui para o pecado, eu fui e caí no pecado como você já caiu, porque as pessoas dizem ali tem água que sacia, vai lá, o que você está passando vai ser saciado se você for buscar ali. E o interessante é que a palavra diz que isso aconteceu, o encontro pessoal dela com Jesus aconteceu ao meio-dia. Você imagina agora quantas vezes essa mulher teve que ir ao meio-dia buscar a água que saciava a sede dela. Quantas vezes você, fatigado do dia, também já saiu em busca de saciar a tua sede? Nos postos e nas pessoas que você se encontrou. E agora eu digo para você, a palavra diz que o encontro dela, ela se encontrava no poço ao meio-dia. A palavra diz que foi ao meio-dia, e muitas vezes temos que trazer para a nossa vida que o meio-dia significa transição. É a transição da manhã com a tarde. E muitas vezes na tua vida, talvez a tua manhã não deu certo. Talvez você não conseguiu fazer nada que desse certo na parte da manhã. E quando você chega na tua casa, no teu descanso, você para, reflete e fala, não, a tarde dá certo. Eu posso conseguir mudar a minha tarde a partir do que eu vivi na manhã. Mas aquela mulher não tinha perspectiva, porque quantas vezes talvez ela esteve que estar presente naquele poço ao meio-dia. E agora eu quero dizer para você, quantas vezes você já parou no teu meio-dia? No meio-dia da tua vida, quando você olhou para trás da tua manhã e disse, a minha manhã não valeu a pena. Você olhou para trás e disse, não valeu, a minha manhã não valeu a pena. E quantas vezes você ao meio-dia, no poço da tua vida, você não se encontrou com Jesus? E a tua tarde continuou sendo a tua manhã. Você continuou fazendo as mesmas coisas que você fazia na manhã, porque você não permitiu que Jesus chegasse no poço que você estava vivendo. Quantas vezes? Mas a palavra diz que ao meio-dia daquele dia, ela ao buscar água nos poços, que era rotina, talvez na minha vida e na sua, talvez já esteja sendo rotina, buscar nos postos da vida, saciar a sede que não mata nunca, e você num belo dia, que talvez pode ser essa noite, você chega e encontra um homem sentado à beira do poço, que olha para você e diz, dá-me de beber. Ironia. Jesus, com seu jeito singular, simples, de olhar para aqueles que não prestavam, de olhar para aqueles que não tinham necessidade nenhuma de ajudar alguém, porque já estava todo ferrado. E ele olha para você, sentado ao lado do poço da sua vida, e diz, dá-me de beber. E aí eu fico pensando, enquanto eu li a Bíblia, eu fiquei imaginando eu no lugar daquela mulher, chegando com o vaso nas costas, depois de ter andado ao sol do meio-dia, com um balde na mão para retirar a água, porque precisava do balde. Todo mundo daquela região sabia que você precisava levar, você precisava ter vontade para ir. E aí você chega e encontra um homem sem nada na mão e diz, dá-me de beber. E desculpe, mas sendo humano, a primeira coisa que você ia mandar era ele catar coquinho. E ela faz isso de uma forma educada, né? Com certeza ela queria xingar. E ela falou assim, mas como que você quer retirar água se você não trouxe nada? E eu te pergunto, sabe por que ela respondeu isso? Porque ela não tinha intimidade com Jesus. Ela não conhecia Jesus. Ela não sabia quem era Jesus. Assim como talvez eu e você também não conhecemos Jesus, porque talvez um dia, na hora que Jesus chegar para a gente e falar assim, quero mudar a tua vida, estou aqui, me dá de beber, me dá água. Quando Jesus se aproximar de nós, talvez você não vai conhecer, eu não vou conhecer Jesus, sabe por quê? Porque eu não tenho
que ele tem para oferecer. E Jesus começa a falar que ele pode mudar a vida dela com a água que ele tem para oferecer. E ela para ouvir, ela para escutar. Sabe por quê? Porque ela já não tinha mais noção de melhorar a vida dela de maneira nenhuma. Ela não tinha esperanças, porque a manhã dela já tinha sido triste. E ela precisava mudar a parte da tarde, ela precisava fazer que a manhã dela se tornasse melhor à tarde. Então ela falou assim: vamos ouvir o que esse homem disse. E permitiu-se ouvir por Jesus. Quantas vezes nós não queremos ouvir Jesus? Quantas vezes nós arrumamos desculpas para dizer que a água do poço que nós bebemos está melhor do que as palavras de Jesus? Eu faço isso na minha vida, você faz? Quantas vezes quando Jesus quer falar conosco, nós falamos: não, Senhor, o meu relacionamento está bom, eu apanho, eu sofro, eu tenho sofrimentos, mas está bom. É assim que eu tenho que ser. Quando a minha família não está bem, eu falo: não, mas é normal, esse momento é assim mesmo, vai passar. Assim como essa mulher falou: como que você pode me dar uma água que dará a vida eterna, se esse poço foi deixado por Jacó para o seu filho José? Ou seja, eu arrumo desculpas quando preciso ouvir Jesus. Eu faço isso, você faz isso na sua vida. E aquele diálogo transcorre. Eu quero suscitar alguns momentos, porque o nosso tempo é curto, mas eu quero que você leia essa palavra na sua casa. Eu quero que você destaque, assim como eu na leitura, pontos interessantes que pode trazer para a sua vida e para a minha. Como diz aqui, ele pergunta: vai lá, chama o teu marido e vem aqui. Ele faz isso. E ela fala o quê? Eu não tenho marido. Vamos parar por aí. Quantas vezes Jesus chegou e disse para você: vai lá, traz a tua situação de vida, traz aqui. O que você faz? Você esconde. Eu escondo. Eu só permito que o Senhor entre nas áreas da minha vida que eu queira. Eu só quero permitir que o Senhor toque naquilo que eu desejo mudar, e não o que Ele deseja mudar. Eu só quero que Ele entre na minha vida naquilo que eu quero permitir que Ele entre, e não naquilo que Ele precisa mexer. A mulher diz: eu não tenho marido. Jesus diz o quê? Que Ele sabe que Ele não é nosso marido. Jesus conhece a tua vida. Jesus sabe o que você esconde. Jesus sabe o que você está vivendo. Jesus sabe tudo o que acontece com você. Por quê? Porque Ele está ao lado do poço da tua vida. Ele está ao lado daquilo que você está vivendo e você não percebeu ainda. Ele está o tempo todo pedindo para beber da tua água, para beber da tua vida, para estar na tua vida, e você não percebeu que Ele está ali ainda. E você mente para Ele o tempo todo. Você está dizendo que não está com problemas. Você está dizendo para Ele o tempo todo que não sabe, que não sabe, que não tem, que não é. E Ele te conhece. Essa mulher, ela se entregou porque ela achava que era a única esperança da vida dela mudar a sua manhã para a parte da tarde ser feliz. Ela não conhecia Jesus, mas disse, talvez passou pela cabeça dela: eu vou ter que confiar neste homem. As palavras que Ele está dizendo têm tocado meu coração, têm mudado o que eu estou vivendo aqui nesse momento. E aí, ela confessou: ele não é meu marido. E você e eu, quantas vezes nós não confessamos? Quantas vezes nós não entregamos o que temos passado a Jesus, porque ainda não temos intimidade com Ele? Porque você não conhece, eu não reconheço Jesus quando Ele está na minha vida. Você precisa mudar. Eu preciso reconhecer que não adianta eu ficar
ajudar. Jesus está o tempo todo onde você estiver, porque Ele quer entrar no teu coração, Ele quer te buscar, Ele quer fazer você novo, como Ele queria fazer com essa mulher. E Jesus disse que ela tinha entendido aquilo que Ele estava fazendo ali. E aí veio o mais interessante dessa passagem. Ela saiu dali, depois desse diálogo com Jesus, ciente que a tarde dela era totalmente diferente da manhã que ela viveu. Ela sabia que podia fazer diferente na parte da tarde. Ela sabia que podia mudar a história dela. Ela sabia que podia fazer tudo novo, porque Jesus disse: eu sou o Salvador. Ela sabia que existia alguém que viria salvá-la, mas ela não sabia quem era. Você talvez quantas vezes foi apresentado a Jesus e não conheceu? Quantas vezes Jesus já foi apresentado a você e você não entendeu que era o momento de buscar ao lado do poço da sua vida o homem que pedia para beber? Mas Jesus, quando disse: eu sou contigo, disse ele. Aquela mulher saiu, talvez nem tenha levado a água, mas ela se encheu da palavra, ela se encheu daquilo que Jesus falou, e foi. Ela foi fazer a tarde dela diferente. Ela entendeu que amanhã se foi, mas a tarde pode ser diferente. E o mais interessante, só Jesus tem palavras para transformar você e eu. Às vezes nós precisamos ser reinaugurados. Sabe aquele comércio que você conheceu há muitos anos, que ficava do mesmo jeito o tempo todo, e alguém foi lá, mudou a fachada, pintou de uma cor diferente, fez algo novo, e aí você passa na frente, você olha diferente, você começa a perceber diferente. As coisas podem continuar sendo a mesma lá dentro, pode estar vendendo a mesma coisa, mas a fachada está mudando. Jesus tinha esse poder de olhar nos olhos e te reinaugurar. Ele reinventou aquela mulher, Ele reinaugurou aquela samaritana, porque ela saiu dali, ela foi ter com as pessoas na cidade, ela disse: eu conheci, vamos lá, vamos conhecer Jesus, eu conheci Ele. Ela foi a primeira pessoa que adorou em vida. Ela conheceu Jesus e ao mesmo tempo ela acreditou, ela percebeu que era Ele, pelas palavras que fizeram ela ser reinaugurada daquilo que ela vivia. E você? Qual a sede que você está passando? Quantos poços você já visitou? Quantos poços você já visitou? Sem Jesus não somos nada. Mas você precisa conhecer Jesus. Você precisa ser íntimo de Jesus. Deixa Ele olhar nos olhos. Deixa Ele olhar nos teus olhos hoje. Deixa Ele te reinaugurar de novo. Deixa Ele fazer você renascer. Joga tua manhã fora. Esquece a tua manhã. Permita que